Tá, alô, alô. Tá ok? Deu? Deu? Irmãos e irmãs, nosso boa noite. Pessoal aqui presente, ou à distância, onde quer que estejam. Possamos todos nós, emanados só pensamento, buscar o bem comum, buscar a paz, a harmonia para a nossa Mãe Terra. Então vamos nos recolher intimamente e após isso vamos fazer uma prece. Terminando a prece, nós temos hoje a presença do Marcelo Tesani, contratado diretamente aqui da Casa de Oração, nosso querido irmão. Então vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, buscando essa harmonização. Mestre amado, espiritualidade amiga, que nos assiste na terra, nos coordena, nos instrui, nos orienta. Amigo Jesus, Mestre amado, estão pedindo por toda a terra, todos os povos, todas as nações, pelos pontos de conflito, pelas guerras, por tudo aquilo que traz desavença entre os povos, pedindo as bênçãos também para a nação brasileira, onde estamos inseridos. E aqui nesta casa de oração, desta cidade, possamos nos jadear em todas as direções, pensando no bem comum, na harmonia geral. Senhor, vós que sabeis que passa no íntimo de cada um, olhai por todos, que assim seja, graças a Deus. Pronto? Obrigado, senhor. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal que está aí na internet acompanhando. Tem um livro que eu trouxe aqui hoje, que há muito tempo eu li, ele é de 2003 esse livro, né? Já faz quase 20 anos que eu li esse livro. E peguei Renata relendo lá em casa, né? Então achei interessante e as reflexões que ele traz, né? Ele é o Reforma Íntima Sem Martírio, né? Todo mundo deve ter aí, né? É do Vanderlei de Oliveira, né? Pelo Espírito de Irmã do Fux, né? E ela é uma francesa, nascida em 1841, né? Ela trabalhou, né, junto com Kardec, né, na codificação, tá? No Livro dos Espíritos, tá bom? Então, ela trouxe para a gente algumas reflexões aqui. Eu vou pegar umas anotações que eu fiz, tá? Eu li aqui para vocês e vou trazer hoje a introdução e um pouco do primeiro capítulo, tá? Que ele fala sobre o martírio, dores do martírio, né? O que seria essa reforma íntima sem martírio? Então ela começa explicando o que são as dores do martírio, né? Na introdução, ela traz um equívoco que as pessoas fazem às vezes com reforma íntima, né? É uma reflexão que ela traz,
quer dizer, reforma íntima é muito dito, né, isso em casas espíritas. Toda casa espírita você vai, as pessoas falam sobre essa necessidade de nos melhorarmos, né, necessidade de evoluirmos moralmente, principalmente, né, de sabermos lidar com nossas angústias existenciais, e com isso a gente alçar voos maiores aí, rumo, né, uma espiritualidade mais elevada, né, nos colocarmos numa posição mais elevada, né, onde talvez esses sofrimentos que as pessoas passam, né, aqui na Terra, sejam menores, né, e vão diminuindo conforme vamos avançando no nosso caminho de evolução, né. Só que ela fala uma coisa aqui, né, uma pergunta que ela fala, né, será que estamos compreendendo corretamente o que significa reformar-se? Né, o que é se transformar? O que é essa reforma íntima, né? E ela fala aqui que deixa bem claro que muitas vezes a gente associa, né, a reforma espiritual, né, essa reforma necessária para a evolução espiritual, com sofrimento, culpa, né, com repressão, cobrança constante, perfeccionismo, né? A gente tende a trazer para isso aí, né? Então ela fala que como se crescer espiritualmente significasse estar sempre pesado, né, se sentindo sempre culpado por alguma coisa, sempre em luta contra si mesmo, né? E a proposta dela, né, aqui nesse livro todo, eu vou trazer só um pedacinho aqui, eu espero nas próximas palestras ir trazendo mais capítulos dele, tá? Para vocês. Então a proposta é justamente, né, questionar isso aí, né? Então ela fala assim, que uma coisa são as dores do crescimento, do amadurecimento, tá? E outras coisas são dores do martírio, que ela chama de dores do martírio, né? Então, talvez a gente acaba se confundindo nisso aí, tá? Eu sei que aqui no Brasil, isso tomou um vulto maior do que nas outras partes do mundo, por conta da nossa cultura, né, católica, ibérica, que a gente fala, né, da Portugal e Espanha, né, que dominou a cultura religiosa aqui, né, que vem de uma cultura muito medieval, né, de uma visão muito medieval da religião, do catolicismo, enfim, né. Então você tinha isso, uma exaltação do martírio, né, você colocar o sofrimento como fim maior, né, que aquilo te purificaria, seria um sinal da sua santificação, né, e que os mártires, né, que morriam de forma, né, horrível, sofrendo, nossa, eles já se tornariam santos, né. Então é essa visão que a gente herdou, né, cultural, né, e atrelada a outras coisas tantas, né, nós não somos só fruto da cultura que a gente está inserido, também temos nosso passado, né, nosso registro espiritual que traz para a gente também, né, toda uma estrutura psíquica e emocional para isso, tá? Mas ela fala que a reforma íntima não é uma guerra contra si mesmo, né? Ela fala assim, logo na introdução que ela fala, a reforma íntima não é a destruição da personalidade, né, mas a libertação da consciência. Olha a diferença disso, né? Não que é a destruição da personalidade, né? Tipo, pô, eu não quero ser quem eu sou, né? Não pode existir isso, né? Você ser contra você mesmo, onde está, né, o amor próprio tão necessário para que você faça esse trabalho de crescimento, de amadurecimento seu, né? Se você não se gostar, não se amar, como é que você vai fazer esse trabalho? E depois, como que você vai poder, né, não sabendo praticar isso consigo mesmo, praticar isso com os outros, né? Aquele negócio, né, ame o próximo como a si mesmo. Cadê o a si mesmo, né? Então essa guerra que acabou se instituindo nessa, né, até uma questão até meio hipócrita, né? Você falar assim, olha, isso é o símbolo da perfeição, o símbolo, né, da evolução espiritual, né? E às vezes as pessoas acabam se reprimindo por conta disso, né? Ela vai falar aqui, né? Ela fala que não se trata de vencer o ego, né, mas de conquistá-lo. Você não tem que vencer a si mesmo. Você tem que ser dono de si mesmo. É diferente de vencer a si mesmo. É se dominar, se controlar, né, e de uma forma, vamos dizer assim, saudável, sem ser conflituosa, senhor de si. Mas para isso você precisa de um processo para chegar até lá. Nem sempre a gente consegue isso numa encarnação só, tá? Às vezes nem duas, nem três, às vezes é
uma linha aí de vidas e experiências que vamos passando aqui na Terra para poder alcançar esse objetivo, né? Fala assim, porque muitos de nós crescemos acreditando que espiritualizar-se, né, é sufocar emoções. Isso é muito grave, né? Sufocar emoções. Né? Quantas pessoas que às vezes não sabem nem o que é a diferença de uma emoção, de um sentimento, uma pessoa, né, por conta desse sufocamento que ela se propõe. Né? Não posso sentir isso, não posso ficar com raiva, né? Não posso sentir ódio de alguém, né? Estou com raiva, não posso. Né? Eu tenho que ser uma pessoa sempre equilibrada. Né? Ela vai falar aqui, né? Não posso negar minhas fragilidades. Não, às vezes tem que assumir, ó, tem coisa que eu não consigo fazer ainda. Né? Tem coisa que não dá. Não sou preparado, não estou preparado para isso. Né? Esconder conflitos. Né? A pessoa fica criando uma máscara, né, para si própria, às vezes, né? Tentando mascarar algo e aquilo fica ebulindo, né? Vai ebulindo dentro dela. Chega uma hora que isso estoura. Né? Estoura com toda qualquer coisa que a gente vê por aí. Né? Depressão, enfim, ansiedade, enfim. E parecer forte o tempo todo. Né? Aquela pessoa que está, não, meu irmão, estou sempre bem, sempre equilibrado. Às vezes não é assim. Né? Tem dia que a gente está triste, a gente está ruim, né? Está mal. Né? Tem dia que a gente está bravo, está descompensado, sei lá, desequilibrado, não sei. A gente não é perfeito ainda, estamos longe disso. Né? E tem um remédio, né, bem simples, existem vários, tá? Mas um remédio bem simples que os espíritos, né, principalmente Santo Agostinho, indicou para Kardec, na questão 919, né? Ele pergunta qual que é o meio mais prático de eu atingir essa paz de espírito, me tornar melhor, né? Não precisa ser perfeito, mas me tornando melhor, né? E Santo Agostinho, dentro da singelidade da resposta, falou, conhece-te a ti mesmo, né? Os vossos sábios já diziam isso, né? O sábio antigo já dizia isso, né? Já vos disse, ele fala assim, né? Conhece a ti mesmo. E lá ele dá uma receita, né? Depois o Kardec perguntou, mas como que é isso aí? Conhece a ti mesmo, né? Você pode... Ele falou assim, olha, eu fazia uma coisa muito simples, né? Eu chegava à noite, sentava lá na minha cama antes de dormir e ficava pensando, o que eu fiz hoje? Né? Será que o que eu fiz hoje foi bom para mim? Será que foi bom para os outros? Será que eu tratei alguém de alguma forma que eu não gostaria que fosse tratado? Né? Será que, diante dos olhos de Deus, pelo menos de como ele via Deus, eu agi bem? Né? Então, é uma coisa simples de fazer durante a noite. É lógico que você não pode. O risco é você olhar essa prática com dois olhos. Um do rigor extremo, né? Que isso vai te levar a uma autocondenação, né? Às vezes você vai se odiar por coisas que você fez, né? E às vezes você vai querer se impor castigos por isso. Tá? Outra é você se acolher, se observar nas suas falhas, nos seus erros, e saber que amanhã tem um outro dia, né? Você pode agir diferente. Né? Estar mais atento a isso. Talvez a vigilância, né, do orar e vigiar, talvez a vigilância tenha a ver com isso, com você ser atento no que você vai fazer. Muito mais do que, não, eu tenho que ter um pensamento, né, que nunca aproxime nenhum espírito, um obsessor maléfico perto de mim. O pensamento está sempre reto, sempre, né, que eu acho que é muito difícil alguém aqui na Terra manter isso, tá? Não acredito que tenha alguém aqui que mantenha esse pensamento elevado o tempo todo. Nós somos suscetíveis de ter, é isso que eu falei agorinha, de um dia estar triste, um dia estar com raiva, um dia estar, né, inconformado, um dia, né, desejar algo que seja até meio injusto, mas você quer, porque, né, você tem suas vontades, enfim. Né? Então, né, uma coisa muito, muito perigosa que as pessoas se propõem, às vezes, que é a anulação total do prazer. Né? Coisas que às vezes, né, não, isso não vou comer, não vou beber isso, não vou fazer aquilo, não vou olhar isso, não vou, né, a pessoa vai se colocando numa situação de autopunição extrema por conta disso aqui, vira uma neurose, tá? Depois no livro aqui, ela vai passar mais para frente aqui, eu vou trazer nas outras palestras aqui, sobre a questão de como tudo isso vai se convertendo em neuroses, tá? E não é uma neurose momentânea nessa vida, que você vai num psicólogo e tal, são coisas profundas, que vai enraigar no espírito, ele vai levar isso aqui para um eterno, em várias encarnações, depois para desfazer essa neurose, tá? Profunda. Ele vai nascer problemas, né, que
ele vai carregar por várias encarnações, tá? Então, aqui já entrando no caso, eu estava falando um pouco da introdução, vou entrando um pouco já no capítulo 1. Ela fala aqui sobre as dores do crescimento e as dores do martírio. Então, esse capítulo 1 é muito sobre isso, as dores do martírio, né? Então, ela faz uma distinção muito até bacana e bonita, né, sobre isso aí, né? Que ela fala assim, há dores naturais do crescimento espiritual. Então, nós, para crescer, para amadurecer, sofremos, né? A gente sente dor. Então, dá até aqui alguns exemplos, né? Reconhecer um orgulho, né? Você vê que você está sendo orgulhoso em alguns momentos, né? Aquilo é duro, né? Difícil, né? E o duro é quando depois, quando você reconhece, fala, putz, eu mesmo agi de forma orgulhosa, né? Bate um arrependimento, assim. Isso não sei se é mais dolorido você, na hora que está agindo com orgulho, depois do arrependimento, porque provavelmente, quando você age com orgulho, você feriu alguém. Né? Porque foi sobre alguém que se orgulha. Ninguém se sente orgulhoso sozinho numa câmara fechada, né? Num deserto, né? É com relacionamento com alguém aí. Né? Então, esse reconhecimento do orgulho gera desconforto, gera dor. Né? E reconhecer, olha a importância disso, você saber observar isso, porque tem gente que é orgulhoso e se sente no direito de ser e está tudo certo. Ele é o melhor, eu sou o melhor mesmo, está tudo bem. Ele não vai sentir essa dor do reconhecimento. Porque ele não fala aqui orgulho, né? Ele não fala dói ter orgulho, né? Dói reconhecer o orgulho. Olha só a importância. Isso aqui é depois, né? É um pouco do que tem no Evangelho, no capítulo, acho que é 17, né? O homem de bem, né? Quando você vê lá, Kardec lá escreve o homem de bem, né? Ele não descreve um ser perfeito ali, né? Você pode ver que tem um monte de coisa ali que aquele homem de bem reflete, pensa, analisa o que ele faz, né? Ele se coloca em tal posição, olha o esforço que ele está fazendo, né, de se auto-observar, de se entender, se compreender, né, e buscar o caminho correto. Porque se ele fosse perfeito, não precisaria nem fazer isso, já estava pronto. Né? Um homem de bem não é um cara que é pronto e que é perfeito, é a pessoa que está se esforçando para ser perfeito. É o que se dedica para isso. Né? Ela colocou uma outra aqui, perceber o egoísmo, também incomoda, né? Quando você percebe isso, fica mal. Assim, tem uma dica. Percebeu? Viu que você, né, pode ter magoado, ofendido alguém por conta disso aqui? Vai ali na hora, pede desculpa. Fala, putz, eu agi de tal forma. Reconhece isso. Isso é libertador. Você faz isso, você tira um monte, você vai dormir em paz depois. Se você não tira isso de você naquele momento, faz isso, esse encontro de perceber isso, de reconhecer o orgulho, perceber o egoísmo, vai te azucrinar lá na hora de dormir. Vai perder seu sono por conta disso. Rever atitudes, né? Agir de forma errada, que não era para ter feito isso. Né? Reconhece isso. Peça desculpa se tiver para pedir desculpa para alguém. Se der para reparar, se der para corrigir, faça isso. Você vai se sentir melhor. Né? Mas isso incomoda. Né? Pedir perdão, esse aqui então... Esse é brabo. Pedir perdão para alguém, essa aqui ela pegou pesado com a gente aqui, né? Esse dói mesmo. Né? Você tem que pedir perdão, né? Aquela vergonha de pedir perdão. Porque, tá vendo? Ó, pedir perdão ele vai fazer você perceber egoísmo, você reconhecer orgulho, é um monte de coisa para trás aqui, ela vai escalando a coisa, vai ficando mais difícil, né? Ela pôs um outro aqui, que esse é bem difícil também, que é desapegar-se. Esse aqui, esse pega a gente, né? Quando você tem apego a alguma coisa, né, que é uma relação emocional com algo, alguém, né? Com algo é pior ainda, né? Com alguém pelo menos é uma criatura ali, né? Um irmão seu de caminhada. Agora com algo, né? Alguém é pessoa, é um ser humano, é um espírito, né? Ainda sabe que aquilo é eterno, que vai caminhar, né? Você ainda pode ter, eu gosto muito da pessoa, né? Agora, uma coisa, né, um objeto, né? A pessoa, eu ter apego por essa caixinha, nossa, essa caixinha, vou brigar com os outros com a caixinha, né? Alguém derrubar, quebrou, puta, quebrar o pau com a pessoa porque a pessoa quebrou minha caixinha. Não faz sentido isso, né? Um objeto que você pode comprar outros 30, 40, sei lá, fabricam 5 mil disso aqui todo dia. Não faz sentido isso, mas as pessoas têm essa, né, é forte nisso aí. Mas isso tem uma questão emocional por trás, tá? O apego não é uma coisa... eu quero. Ninguém quer isso. Né? Você, quando vê, está envolvido nisso. Tá? Existem modos de você
se livrar disso, trabalhar isso na sua vida, né? E mudar hábitos antigos. Isso aqui também é difícil, tá? Quando se percebe que mudar hábitos antigos, isso aqui é difícil, porque a gente tem nossos condicionamentos, temos nossos costumes, né? O pessoal falava antigamente, tem a barda, né, do cavalo bardoso, né? Então você tem, é complicado você mudar isso aí. E é um sofrimento mesmo, parece que você está, né? Mas assim, quando você consegue mudar algumas coisinhas e você vê que aquilo te traz algum benefício, né? Emocional, espiritual, físico, né? É tão bom depois, quando você vê que você venceu aquela etapazinha, né? É importante isso aqui, né? Mas a irmã se considera que todas essas dores aqui, elas são dores educativas. Todas elas têm uma função, que é nos burilar emocionalmente, impulsionar nosso amadurecimento, né, emocional, com pessoas aqui encarnadas e também espiritual. Tá? Ela vai nos melhorando, essas pequenas dores. É a percepção, né, do que o homem de bem tem lá quando ele faz lá a análise dele, toma os caminhos certos, né? Então, é essa percepção lá, tá? Mas ela fala que existem dores que são, ela chama de artificiais, que são as dores do martírio. Né? Porque essas dores aqui são naturais do crescimento, a gente sente isso aqui. Né? Agora ela fala que são dores artificiais, que nós nos impomos. E tem muita gente se impondo essas dores. Ao longo da história, né, você vê assim, desde organizações sociais, organizações religiosas, impondo isso aqui como, né, e essa cultura que é imposta acaba fazendo as pessoas criarem um modus operandi psíquico que introjeta isso, e isso gruda nela. Ela vai desencarnar, vai levar isso para o plano espiritual, vai encarnar novamente, vai continuar carregando essas dores, né? Então ela chama aqui, algumas que ela cita aqui, culpa excessiva, né? Complexo de culpa, tem outros nomes, né, meu bem? Psicologia, né? Tem outros nomes tecnicamente para isso, mas a pessoa sente sempre uma culpa, como se ela fosse culpada por tudo, como se ela estivesse errada ali, né? Dores criadas pelo perfeccionismo, né? Outra coisa, né? Dores pela autocobrança cruel, né? A pessoa está sempre achando que não está bem, que eu não consigo fazer, não sou adequado, eu não sou capaz, né? Pela incapacidade de aceitar a própria condição evolutiva. Gente, nós não somos perfeitos. Nós não sabemos de tudo. Nós não temos essa obrigação. Né? Nós temos essa meta, lá longe. E meta que vai ser construída pouco a pouco, conforme a gente vai se melhorando. Não é para atingir isso aqui, né? Tanto que tem uma questão... Agora esqueci a questão. O Kardec pergunta, né? O homem pode conseguir, o seu esforço, né? Desenvolver todas as virtudes numa só encarnação? Né? E os espíritos falam, não é possível. Mesmo porque vocês, no estágio evolutivo que vocês estão, os espíritos falam para Kardec, vocês têm muitas virtudes que vocês nem compreendem o que é. Nem têm capacidade de compreender virtudes que ainda existem, que vocês não sabem que existem, que vocês não têm capacidade de entender. Né? Então, esquece, você não vai ficar perfeito agora, pode ficar tranquilo, vai trabalhando aí no seu dia a dia, né? E vai com suas pequenas vitórias. Isso é importante para a gente construindo isso, tá? Então ela fala que nesse capítulo, ela termina nesse trecho aqui, ela fala que somente a dor que educa, que é aquelas dores que de se reconhecer, de se entender, né? Que libertam você. Essa dor que a gente cria pelo excesso de culpa, pelo perfeccionismo, isso aí, ela te escraviza. Ela te deixa preso num mar de sofrimento ali que não vai para lugar nenhum. Porque você não está aprendendo. Não é uma dor, digamos assim, ela é fruto de um desequilíbrio. Não é a dor natural que nós sentimos quando a gente se desilude com a gente mesmo, com algumas coisinhas, a gente vai se melhorar. Tá? Ela fala que não é a intensidade da dor que educa, sim o esforço de aprender a amenizá-la. Então o trabalho que nós vamos fazendo para aliviar essa dor, que é aí que vem autoconhecimento, nos observar, entender quem somos, o que estamos fazendo, para onde vamos, né? O que eu fiz de errado, o que eu não fiz, mas sempre assim, de forma real, né?
não estou aqui para ser perfeito, nem ser símbolo de nada. Também tenho meus erros. Né? Tem dia que eu não estou afim mesmo de fazer isso aí, tá tudo bem. No outro dia eu faço. Né? E vão num dia a dia, um dia por vez. Né? A gente acredita que quanto mais sofremos, mais estamos evoluindo. Não é verdade. Né? O sofrimento não leva à evolução por si só. Tá? Ela fala aqui, né, o sofrimento por si só não ilumina ninguém. Né? O que transforma, então, é a consciência, o aprendizado, né, e a maneira como lidamos com as experiências. Acho que no domingo passado a gente falou sobre isso aqui no estudo, né, Sr. Godoy? Sobre que a gente tem as questões, mas isso é uma questão material, isso é uma questão moral, isso é uma questão... O que importa é que a gente está aqui na Terra para viver experiências. O importante é como nós vivemos essas experiências e que aprendemos com ela. Se é um problema emocional, se é um problema material, né, de saúde, não importa. É como nós estamos passando por isso. Tá? Não é um problema em si. Eu vivo isso, então eu vou evoluir porque eu estou passando por isso. Não. Como é que você está vendo isso aí? Como é que você está lidando com isso? Esse é o pulo do gato, né? Então ela fala aqui, o perigo do perfeccionismo espiritual, né? Um dos pontos mais fortes, né? Que ela fala isso aqui, muitas vezes as pessoas entram num processo de autorreprovação, auto-inaceitação, condenação íntima. Isso derruba a autoestima de qualquer um. A pessoa já nasce com a autoestima lá embaixo, porque o espírito carrega aquilo ali, né? Se achando, né? Não sou nada, né? Porque eu errei, porque eu falhei, todo mundo erra e falha, né? Faz parte do processo, né? Aí a pessoa nasce, né? Ansiedade, né? Um desânimo generalizado, uma baixa autoestima, né? O medo de errar. A pessoa nunca arrisca nada, nunca faz nada, porque acha que ela não vai dar conta, né? Então, ela isso aqui chama de neurose de santificação. Né? A pessoa que adquire uma neurose de santificação. Né? É uma espiritualidade baseada em rigidez e sofrimento. E não em libertação, nem em busca pela libertação, pelo crescimento. Né? A pessoa começa a achar que isso, né, o sofrimento vai fazer ela ser melhor. E não é o sofrimento que vai fazer ela fazer melhor. Né? Ela se impõe aos sofrimentos. Ela se põe, né, eu tenho que abnegar de tudo, porque não é esse o caminho. Né? Tem que ter um propósito para isso. Né? Então, a pessoa não consegue mais ter alegria, perde a leveza, vive se policiando, né? Sente-se permanentemente inadequada. Né? Olha o tanto de problema que acaba, né, trazendo isso aí, né? E só que ela acha que isso aí ela está evoluindo, fazendo tudo isso aí, né? Então, Chico Xavier, né, teve uma vida sofrida? Teve. Teve muita gente que teve vida mais sofrida que ele. Teve. Né? E tem. É hoje, né? E essas pessoas que sofreram mais que ele, evoluíram mais? Não. Né? Porque todos os problemas que o Chico tinha, ele era um cara bem-humorado, né? Gostava de uma boa piada, né? Ele era um cara humilde, ele acolhia as pessoas, se aproximava das pessoas, né? Então, isso não quer dizer que uma pessoa evoluída, né, tenha que viver, né, que nem fala aqui, né, se martirizando, não ter leveza, não ter alegria, né? Não faz sentido isso, né? Então, e ela falava assim, a verdadeira transformação, fala aqui, né, a verdadeira transformação nasce do ódio contra nós mesmos, né? Acho que eu vou atrasar um pouquinho aqui, gente, para passar, só para concluir aqui. E ela fala aqui, cita, que eu achei muito legal, que ela cita aqui o eu ideal e o eu real, né? Então a gente cria aí, né? Ela fala assim que você cria dois eus, né? Aquele que você acha que você deveria ser, aquele que você realmente é, né? Isso acaba, né? Muitas vezes criamos a imagem de quem deveríamos ser. Sempre pacientes, sempre equilibrados, sempre serenos, sempre fortes, né? Essa é o homem de bem ideal, né? Que está ali no livro, né? E começamos a fugir daquilo que realmente somos. Ninguém melhora aquilo que não aceita enxergar. Então, se você não se observa, não se reconhece, não sabe, né, aquelas suas mazelas, se você não para olhar para elas, como é que você vai melhorá-las? Se você fica fugindo, escondendo e tentando jogar aquilo para um porão escondido lá, quando você não vai mexer nunca nisso.
Né? Você não, né? E ela coloca aqui uma frase que eu anotei aqui: a questão não é lutar contra nós, e sim conquistar essa parte enferma, né? Você tem que conquistar isso aí, você tem que trabalhar isso aí. Não é, não, isso aí é ruim em mim, não posso nem lembrar que eu já fui assim, né? Mas se você está ali, porque está ali ainda, né? Não é que você foi assim, né? Porque quando você supera algo, você olha para aquilo e fala, nossa, como eu era infantil, né? Que bobeira, né? Puta, ainda bem, eu passei por isso, mas para chegar aqui, nossa, estou bem melhor agora. É com leveza que você olha para isso, porque ela fala que liberta, né? Agora, aquilo que você olha, não posso nem lembrar que eu já fiz isso, que eu já fui assim, que eu sou, que eu faço isso, né? Eu tenho que me reprimir. Pronto, você está só criando um monstro dentro de si mesmo, tá? E ela cita aqui um pouco, né? Que Jesus nunca rejeitou os enfermos, né? Ele fala aqui, né? Eles os acolhia para curá-los. Nunca ele falou assim, não, puta, você é doente, cara. Cai aqui, o meu mundo é perfeito. Aqui eu estou pregando aqui uma nova era, um evangelho. Não pode ter gente, né? Não posso ter nenhum, né, pessoa egoísta. Né? Jesus não fazia isso. Ele acolhia os doentes para curá-los. E se a gente não faz isso conosco, mesmo com nossos pedacinhos aqui dentro, né? Que precisam de cura, como que a gente vai trabalhar eles? Onde? Em que momento que a gente vai fazer isso? Vai deixar para a próxima encarnação? Faz logo, resolve. Né? E ela fala que a gente precisa fazer isso conosco mesmo. Né? Então, a reforma íntima dela, ela retrata isso como uma autoeducação. Né? Ela fala assim, bem além de controle e educação. Né? Então, não é repressão, endurecimento, vigilância neurótica, né? Então tem que meus pensamentos, tem que vigiar meus pensamentos, vigiar. Você vai ficar louco se você fizer isso. Os pensamentos estão aí, é você que está pensando. Não é ninguém pensando e jogando na sua cabeça ali, não. É você. Né? Tenta entender por que eu estou pensando isso. O que está pensando comigo? Tem dificuldade de fazer isso? Tem dificuldade? Converse com alguém, né? Se puder fazer uma terapia, ótimo, né? Vai ajudar você a direcionar isso aí, né? Mas tem vários recursos. Leia, estude, faça que nem o Santo Agostinho, né? Pense lá, pô, o que eu fiz hoje, o que eu não fiz, né? Faz esse balanço do dia, né? Então, ela fala que você tem que educar a sua alma, né? E desenvolver, e essa educação, né, é um desenvolvimento gradual, né, da paciência com a gente, com os outros, né? Um dia sua paciência vai durar só 15 minutos, 10 minutos. Talvez no outro dia já dure uns 20. No outro dia 21 e meio. Vai ganhando aí um segundinho aqui, um minuto ali, você vai melhorando, né? Humildade, né? O desenvolvimento da humildade, né? Você saber que você não é a última bolacha do pacote do universo. Não é verdade? Você tem que trabalhar, tem que, né? E todo mundo está aqui no mesmo barco, o universo é um só para todo mundo, né? Então está todo mundo no mesmo barco aqui, né? Então todo mundo é seu irmão de caminhada. Você não é melhor que ninguém, nem pior que ninguém, né? Por mais que você às vezes esteja um pouco melhor que o outro, emocionalmente, espiritualmente e tal, mas você passou por aquilo ali também. E alguém em algum momento te ajudou ali, né? Então por que você vai olhar para o seu irmão agora com desprezo? Tem que ajudar também, né? E assim vai. Esse é, então, desenvolvimento da compaixão. Né? Compaixão não é sentir dó, né, seu Godoy? Compaixão é muito mais do que sentir dó, né? É você ter um amor, né? É muito mais até do que o pessoal fala de empatia, né? É você não só se colocar no lugar do outro, né? Mas você também saber acolher aquele outro. Se você coloca só no lugar do outro, você vai sentir o sofrimento do outro. Falar, ai meu Deus, que sofrimento. Então, mas espera aí, como é que eu acolho uma criatura que está no sofrimento? Você compreendeu, não é você se colocar, é você compreender o sofrimento do outro. Né? E você saber como ajudá-lo, poder ajudá-lo. A compaixão é muito além disso, né? O amor, a caridade sendo colocada, né, em prática naquele momento, né?
E por fim, aqui ela fala do desenvolvimento gradual da maturidade emocional. Paz de espírito. Felicidade. Nem que seja em parte, né? A gente não vai ter ela plena aqui na Terra. Mas é conquista. Engraçado, né? Que você olha isso aqui, né? Desenvolvimento da paciência, humildade, compaixão, isso lembra muito uma coisa que está lá no Evangelho, né? Que Jesus falou num certo sermão lá, né? Não é? Dona Eduarda gosta. É aquela que ele falou nas bem-aventuranças lá, né? Ele descreve, faz isso, você vai ser feliz, viu? Então ele fala que Kardec não descreve o homem perfeito, ela cita aqui o homem de bem, né? Mas descreve alguém em esforço sincero de melhoria. Sincero. Os Espíritos falam o tempo todo isso, né? Eu posso orar para isso? Pode. Mas tem que ser pode ser palavra nenhuma. Você falar uma palavra só, mas for com sinceridade, um pensamento só, for com sinceridade, é melhor do que uma baita de uma prece poética que o cara escreveu não sei quantos, né, versos. É muito melhor. Um pensamento sincero, né, isso é tudo para você, autenticidade no que você está sentindo, né? Ela fala que pede autenticidade e perseverança, né? Não, vou continuar no meu caminho, vou continuar trabalhando para isso, para ser feliz. É esse o objetivo, né? Eu vou só encerrar aqui, porque ela encerra também esse capítulo desse jeito, né? Tem uma frase que ela coloca aqui: reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos e não anulação de uma parte de nós considerada ruim. Não é anulação dela, porque ela faz parte de você. Né? Você tem que trabalhar ela. Ela vai continuar lá. Né? Você não vai anular, não tem como anular você mesmo. Você, né? Faz parte da sua história, da sua estrutura, está na sua base, né? do seu desenvolvimento espiritual. Aquilo fez parte de você por muito tempo. Então você não tem como anular aquilo, deixar de existir. Né? Você vai dar um significado novo para aquilo. Esse é o caminho, né? Então, ela fala que o objetivo maior dessa reforma íntima é sempre a nossa felicidade, né? Então, a gente tem que, já põe no finalzinho do capítulo, né? A gente tem que compreender que evoluir não é martirizar-se, que espiritualidade não é um sofrimento permanente, muito pelo contrário, né? Senão, por que eu ia querer evoluir, sei lá, vou ficar sofrendo, né? Vou ficar mais sofredor, porque faz sentido, né? A gente foge disso, né? A gente foge da dor. Por que eu vou querer algo que me traz tristeza e dor, né? E que Deus não espera criaturas perfeitas. A gente vai atingir uma perfeição relativa, né? Perfeita mesmo, só Deus. Tá? E Ele sabe disso. A gente nunca vai ser perfeito igual Ele. Sempre vai ser relativo. Mas Ele quer consciências sinceras, né, dispostas a crescer com amor, humildade e esperança. Tá bom, gente? Então, acho que é isso que eu trouxe para vocês hoje aqui. Daí eu vou trazendo mais capítulos da Irmãs do Fluxo de Reforma Íntima Sem Martírio para a gente. Tá bom? Obrigado, professor. Obrigado. Fazer a prece. Jesus, nosso Mestre, agradecemos hoje pela inspiração que nos veio, que possamos aqui trazer uma mensagem de esperança e de crescimento para todos os nossos irmãos encarnados, principalmente os desencarnados que se encontram hoje aqui presentes. Mestre, que sua luz se faça presente em nossos corações e que clareie nossa mente para buscarmos o melhor caminho de nossa evolução espiritual, individual e coletiva. Esteja conosco agora, graças a Deus. Obrigado, pessoal. Gente, agradecer a presença de todos. Nós vamos agora iniciar o passe. Contamos com a presença de todos sexta-feira que vem. Boa noite a todos.